Prêmio Nobel da Paz. De 1901 a 2020, foram distribuídos 102 prêmios, ou seja, 132 Nobéis da Paz, para pessoas e entidades. Por exemplo, só a Cruz Vermelha já recebeu 3 desses prêmios. ACNUR, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, já recebeu 2 vezes. Mas qual o intuito do Nobel da Paz? É beneficiar e estimular o bem à humanidade, pessoas ou entidades que façam bem em prol da humanidade. Sendo que alguns desses prêmios já foi duramente criticado e questionado por entidades. É sobre isso que iremos falar hoje. Meu nome é Heron Rodrigues, sou apresentador do canal Curiosidade da História e se você não é inscrito, se inscreva por favor, dê essa força para nós, deixe o seu like e roda a vinheta. Alfred Nobel. Após sua morte, em seu testamento, o químico nascido na Suécia deixou boa parte de suas posses para que fosse estabelecida uma premiação em reconhecimento às pessoas que durante um ano inteiro conferiram um grande benefício à humanidade. Por exemplo, Barack Obama. Iremos falar sobre ele que em 2009, em Oslo, Noruega, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu a certificação do Prêmio Nobel da Paz das mãos do ex-primeiro-ministro da Noruega e atual integrante do comitê de premiação, Thorbjørn Jagland. O norte-americano foi premiado por seus extraordinários esforços em fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos. Reeleito em 2008, Obama vivia um momento de alta popularidade quando recebeu o Nobel da Paz, mas a escolha foi avaliada por muitos críticos como prematura e politicamente motivada. Em 2015, o então diretor do Instituto Nobel, o norueguês Geir Lodestad, chegou a declarar que se arrependia de ter entregado a condecoração ao comitê que elegeu os ganhadores. Pensou que isso fortaleceria Obama. Porém, isso não teve efeito desejado, pois algumas decisões do presidente Barack Obama, como o fechamento da prisão de Guantánamo em Cuba, a não retirada de soldados dos Estados Unidos e do Afeganistão, o uso de drones que bombardearam bases supostamente militares no Oriente Médio, causando a morte de civis, e a guerra civil na Síria, que também tem sido amplamente questionada por seus objetivos. Por isso, o Nobel da Paz, que foi concedido a Barack Obama, foi muito questionado. Quando foi bombardeado a Síria, supostamente as tropas de Bashar al-Assad foram bombardeadas, praticamente foi um escândalo, apareceu na televisão, civis mortos, crianças, idosos. Isso teve uma má imagem para um presidente que ganhou o Nobel da Paz. É muito complicado, né? Quando se fala em um ganhador, está fazendo guerra. Mas, e agora? Sobre a queniana Wangari Maathai Maathai, que ganhou o Nobel da Paz em 2004. O que nós temos para falar sobre ela? A queniana Wangari Maathai Maathai ganhou o Nobel da Paz e foi a primeira mulher africana a receber o prêmio, por sua contribuição com o desenvolvimento sustentável, democracia e paz. Olha só, ela foi citada internacionalmente como ambientalista, defensora das mulheres e dos direitos humanos. Entretanto, Maathai foi acusada por um jornal africano de ter comparado a AIDS a uma arma biológica e de divulgar que a doença havia sido criada por cientistas de mente má para controlar a população africana. Agora, Maathai, ela se defendeu falando que as suas palavras foram mal contextualizadas por esse jornal e que na realidade tinha só a intenção de difamá-la. Wangari Maathai Maathai morreu aos 71 anos na cidade de Nairobi, vítima de câncer. Em 1994, o líder palestino Yasser Arafat, o chanceler israelense Shimon Peres e o premier de Israel Yitzhak Rabin seguraram suas medalhas e certificados, conferindo a eles os 3 prêmios Nobel da Paz. O trio foi premiado por seus esforços para criar a paz no Oriente Médio. Porém, 20 anos depois, ainda está longe de chegar ao fim o impasse entre palestinos e israelenses sobre a criação dos 2 estados. Sendo que
até hoje os confrontos ainda existem, pois nunca cessaram. Na Assembleia Geral da ONU de 2015, o palestino Mahmoud Abbas afirmou que não mais cumprirá os acordos com Israel e o acusou o país de violá-los. O primeiro israelense Benjamin Netanyahu disse em resposta que os palestinos desistiram da paz, pois em 2014 teria morrido cerca de 2.000 palestinos em confrontos com o exército de Israel na faixa de Gaza. Ou seja, essas pessoas, essas celebridades receberam o prêmio Nobel, mas não concluíram o seu trabalho. A guerra nunca cessou, o ataque nunca cessou e até hoje a gente percebe na televisão, nas manchetes, os ataques, a briga entre israelenses e palestinos. Isso daí está longe de si, está longe de ter um fim, de acabar, até porque, além de política, é uma guerra ideológica e religiosa, mas ganhar o prêmio, né? O prêmio ele é concedido quando você faz uma causa que você consegue um êxito no final. E, na realidade, o prêmio foi concedido, mas não teve um êxito, não teve um desfecho. Complicado, né? Agora iremos falar de Henry Kissinger e Lex Dukto. Em 1973, os ganhadores do Nobel da Paz, Henry Kissinger, secretário dos Estados Unidos, e Lex Dukto, líder do Vietnã do Norte. Esses dois homens teriam facilitado o acordo de cessar-fogo na Guerra do Vietnã. Entretanto, críticos apontam que bombardeiros por parte dos Estados Unidos continuavam no Camboja, no mesmo ano, no caso. E que foi entregue o prêmio no mesmo... Olha só, foi concedido o prêmio e a guerra não cessou, continuavam os bombardeiros e os caras recebendo o prêmio. Kissinger foi acusado de muitas coisas, entre elas de crimes de guerra, devido ao fornecimento de armas e apoio a ditadores sul-americanos na Operação Condor, que matou milhares de pessoas, como repressão ao comunismo no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Lex Dukto não recebeu o prêmio, ele não aceitou, ele achou mais prudente não aceitar, até porque, segundo ele, a paz entre esses povos não havia sido restabelecida, continuavam em guerra, continuavam os bombardeios, então ele foi prudente. Kissinger recebeu, e como vocês viram, ele foi acusado de crimes de guerra, ou seja, uma pessoa que aceita um prêmio mesmo sabendo do que está fazendo, ela tem um comportamento duvidoso, não é verdade? E isso não é digno de um Nobel. Já Lex Dukto já prestou atenção, né, que não devia receber e não aceitou porque ele percebeu que não havia a paz, ainda não tinha alcançado a paz. Ele foi prudente, uma decisão sábia. Agora iremos falar de uma pessoa ímpar na história, uma pessoa que fez um feito extraordinário, nada mais, nada menos do que Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano. Em 1946, Mahatma Gandhi, líder pacifista, liderou um movimento popular que colocou fim a quase 2 séculos de dominação colonial britânica na Índia, pois criou uma resistência pacífica, ou seja, ele não obedecia, falou para os seus compatriotas não obedecerem mais, mas não resistiram com violência. Eles podiam apanhar, fazer o que for, eles não resistiam, só para eles não trabalharem mais para os seus algozes, que eram os ingleses, que colonizavam há quase 2 séculos. Olha só, embora tenha sido indicado 5 vezes para o Nobel da Paz entre 1937 a 1948, ele não recebeu o prêmio. Interessante. O Comitê Nobel, décadas mais tarde, declarou seu arrependimento. A maior emissão de nossos 106 anos de história é, sem dúvida, que Mahatma Gandhi nunca tenha recebido o Nobel da Paz, disse Geir Lundestad, secretário do Comitê Norueguês, em 2006. Gandhi poderia ficar sem o prêmio Nobel. A pergunta é, o Nobel poderia ficar sem Gandhi? É por essas e outras que a gente não consegue entender. Gandhi fez um movimento de libertação do seu povo da opressão inglesa num período colonialista
e uma obediência através da não subserviência aos ingleses, mas a não violência, e pregando jejum para conseguir libertar o seu povo da opressão inglesa, assim como Moisés libertou no Egito o seu povo, Gandhi libertou também sem violência. Olha só, e o detalhe, ele não recebeu prêmio nenhum. Complicado, né? O que você acha disso? Agora, iremos falar de um caso mais escabroso que tem, de um caso polêmico. A indicação ao Prêmio Nobel da Paz de Adolf Hitler. Adolf Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1939. Olha só, em pleno início de guerra. Segundo o jornal espanhol ABC, que publicou um artigo de Carmen Villar, Hitler teria sido indicado ao Prêmio Nobel pelo deputado sueco E.G.C. Brandt. Após a indicação, o comitê do prêmio chegou a cogitar a possibilidade de aceitar Hitler a receber a premiação. Entretanto, a indicação teria que passar também pelo crivo do Instituto Nansen, uma organização dedicada às investigações diversas. De acordo com o jornal, Hitler acabou não recebendo votos suficientes e sua nomeação foi cancelada. Na época, a indicação gerou muita polêmica e a discussão entre os membros do comitê do Prêmio Nobel. Olha só, algumas pessoas defendiam que Hitler merecia o Nobel da Paz, devido às conversações que manteve com o governo britânico sobre a paz na Europa. O caso acabou sendo arquivado e escondido às sete chaves por vários anos. Havia quem defendesse a ideia de que Hitler deveria realmente ser agraciado, mesmo que postumamente, ou seja, mesmo que morto, ele tinha que receber o prêmio Nobel da Paz, afirmando que o nazista não tinha sido culpado pela Segunda Guerra Mundial e alegando que ele havia trabalhado pela paz em todos os sentidos. E você? O que você acha sobre isso? Você acha que o Nobel da Paz ele é um prêmio realmente dado a pessoas que lutam por causas humanitárias, mundialmente? Ou é um prêmio mais político? Deixe seus comentários, isso é muito importante. E até o próximo vídeo.